Deus, é chegada agora a hora da meditação na palavra de Deus, neste dia abençoado que o Senhor nos concede, dia 2 de abril de 2014. Estaremos estudando hoje sobre o tema Libertos da Lei. Vamos ler Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Diz o seguinte: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, diz Paulo, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Estou morto para a lei. Que Paulo está nos mostrando aqui, através da revelação do Espírito Santo, é que todo aquele que está em Cristo, todo aquele que nasceu de novo e faz parte da nova criação, se tornou o novo homem em Cristo, está livre da lei ou está morto para a lei. A lei não pode ter mais ingerência sobre ele, a lei não pode mais condená-lo, não pode ser mais aplicada a lei a tal pessoa, porque ela está morta. Se ela morreu, não tem como a lei ser aplicada sobre ela. E é isso que Paulo está nos revelando. Aquele que está em Cristo morreu com Cristo. A morte de Cristo é a morte do novo homem, é a morte daquele que morreu. Se ele morreu, ele não está mais debaixo da lei. Muitos não entendem a necessidade de serem libertos da lei. E esse é um assunto totalmente esquecido pelos cristãos. Quase nós não ouvimos ensinamento nessa linha de pensamento. Quase ninguém hoje fala sobre isso, sobre a questão de nós não estarmos mais debaixo da lei. Porque se não formos libertos da lei, não podemos avançar com o Senhor. Essa é a questão aqui. Se nós não aprendermos, se o novo convertido, aquele que nasceu de novo, se ele não aprender que ele foi liberto da lei, que ele está livre da lei, ele não poderá avançar com o Senhor. E este é o motivo de vermos muitos que não estão avançando com o Senhor, que não estão avançando nas coisas espirituais, que não estão experimentando a herança que pertence a eles, não estão experimentando as bênçãos, não estão experimentando a vitória. E quando eu falo de bênçãos, não estou falando de bênçãos materiais ou só de bênçãos materiais. Quando eu falo de bênçãos, principalmente as bênçãos espirituais, desfrutar da justificação, desfrutar da paz do perdão, desfrutar da santificação, desfrutar da perfeição em Cristo Jesus, no Espírito, no novo homem, desfrutar do poder do sangue, desfrutar da lavagem da má consciência, no qual podemos permanecer diante de Deus sem culpa, sem peso, inúmeras bênçãos espirituais e também as bênçãos materiais e físicas, a cura divina e outras demais bênçãos
Muitos não estão experimentando, porque não estão avançando nas coisas espirituais, não estão avançando com o Senhor, por não saberem que foram libertos da lei. Pois bem, o que é estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei é tentar alcançar a justificação mediante a obediência a um sistema de regras. É tentar ser justo diante de Deus, alcançar uma posição de justiça ou a justificação diante de Deus mediante a obediência de mandamentos, a obediência a um sistema de regras, mandamentos e rituais. Isso é estar debaixo da lei. Não estar debaixo da lei não quer dizer que não vou cumprir nenhuma lei ou que vou andar de qualquer maneira. Não quer dizer isso. Porque quando nós falamos que o cristão não está mais debaixo da lei, os legalistas e os religiosos se escandalizam. Quando nós falamos que estamos sem lei ou não estamos mais debaixo da lei, os religiosos e legalistas pensam que estamos ensinando a libertinagem, estamos pregando a libertinagem. Não estamos ensinando a libertinagem. Não estar debaixo da lei não quer dizer que eu vou viver de qualquer maneira, que eu vou andar de qualquer maneira. Não estar debaixo da lei quer dizer que a nossa justificação não é alcançada por cumprirmos um monte de leis. Não estar debaixo da lei quer dizer que eu estou justo diante de Deus, que eu estou aceito por Deus, sem precisar cumprir um monte de leis. Ou seja, não é o cumprimento de leis, não é o cumprimento de regras, não é fazer obras religiosas que me justificam diante de Deus. Não é por causa do meu comportamento, da minha performance, não é porque eu realizo atos religiosos ou cumpro regras que Deus me aceita e que eu sou justificado. Não, mas é pela graça do Senhor através de Cristo. Como nós lemos aqui em Gálatas 2:10, Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa entrega do Senhor, essa morte do Senhor, me justifica diante de Deus. E quando eu nasço de novo e sou conectado com Deus no Espírito, eu sou considerado morto para a lei. Então não é através da lei que eu me reconcilio com Deus. Não é através da lei que eu sou justo diante de Deus. Não é através da lei que eu sou aceito por Deus. Eu me reconciliei com Deus através de uma experiência espiritual chamada novo nascimento. Eu sou salvo porque eu estou ligado a Deus, estou conectado com Deus. Eu sou um em espírito com Ele, por isso que eu estou salvo. Eu voltei à fonte, ao manancial de águas vivas. E isso aconteceu através do novo nascimento. E o novo nascimento se tornou propício a mim por causa da obra redentora do Senhor Jesus. Bem, vamos ver na prática. Vamos falar em termos práticos. Na prática, como sei que eu estou debaixo da lei? Primeiro ponto: frustração, decepção e sentimento de fracasso. Todo cristão está dominado por frustração, por decepção e por sentimento de fracasso
está se colocando debaixo da lei, porque ele não está conseguindo cumprir as regras, ele não está conseguindo cumprir mandamentos. Então vem a frustração, vem a decepção, vem o sentimento de culpa e de fracasso. Ele fica olhando para ele e tentando cumprir os mandamentos e as regras estabelecidas. Ponto número 2. Um redobrado esforço próprio para tentar agradar ao Senhor. Quando a pessoa está fazendo um esforço redobrado, tentando por ela mesma agradar ao Senhor, fazendo obras para agradar ao Senhor, com o intuito de ser aceito por Ele, com o intuito de ser abençoado por Ele, tal pessoa está se colocando debaixo da lei. E as consequências de estarmos debaixo da lei são derrotas e mais derrotas. Derrotas, fracassos, frustrações, decepções são os resultados de nós nos colocarmos debaixo da lei. Muitos acham que não estão debaixo da lei porque não seguem a lei de Moisés. Porém, substituíram a lei de Moisés por outras leis e regras religiosas. Não estão cumprindo todas as leis de Moisés, mas estão cumprindo leis estabelecidas pela igreja. Colocaram outras leis no lugar das leis de Moisés. Este é um ponto. O outro ponto é a questão do legalismo. É uma filosofia de justificação. O que é o legalismo? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que cumprir algumas regras para Deus me aceitar e para Deus me receber. Então, este é o legalismo. É ser salvo pelo esforço próprio. É ser salvo pelo cumprimento das regras e dos mandamentos, seja eles quais forem. Ou de Moisés, ou os da religião, ou os da igreja, seja qual forem os mandamentos. Se a pessoa se coloca debaixo desta filosofia, eu preciso cumprir os mandamentos para ser aceito por Deus, para ser recebido por Deus, eu tenho que cumprir rituais, regras, para poder agradar a divindade e ser abençoado por ela, eu estou me colocando debaixo do legalismo, debaixo da lei. Paulo disse que a lei dada a Moisés era santa, justa e boa. Não tem problema com a lei. Não estamos falando mal da lei. A lei é santa, justa e boa. Porém, ela não salvou o homem. A lei não salvou o homem. Se nem mesmo a lei dada por Deus salva o homem, com certeza nenhuma outra poderá salvá-lo. É isso que nós temos que entender. Muitos dizem, não, nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Nós não estamos mais debaixo da lei porque nós não cumprimos a lei de Moisés. Mas colocaram outras leis no lugar das leis de Moisés. Criaram as leis eclesiásticas. Criaram as leis da igreja. Criaram as leis da religião evangélica. Ora, se nem a lei que Deus deu, sendo santa, justa e boa, salvou o homem, quanto mais as leis criadas pelo homem. É isso que nós temos que entender. Não estou mais debaixo da lei, porque eu morri. Não estou mais debaixo da lei, porque eu morri. A última coisa que a lei pode fazer pelo homem é executá-lo. A lei me condenou à morte e eu fui executado em Cristo. A lei disse para mim, você está condenado, você merece a morte, a tua condenação é de morte. Então a lei me condenou à morte, porque a lei é santa, justa e boa. Eu sou pecador, vendido ao pecado, diz o apóstolo Paulo. O homem é pecador, escravo do pecado, vendido ao pecado. Mesmo que
com a sua mente, ele tenha a lei de Deus, ou ele aceite e receba a lei de Deus com a sua mente, mas nele, na sua natureza carnal, há uma outra lei, a lei do pecado, que o leva a quebrar a lei de Deus. Então, por quebrar a lei de Deus, por cometer pecados, a lei o condenou à morte. Então, o que Deus fez? Deus executou a lei sobre nós, em Cristo Jesus. Eu fui condenado à morte e eu fui executado em Cristo Jesus. É a associação ou a substituição. Bem, Jesus me substituiu na cruz. Eu deveria morrer e ele morreu por mim. Ele derramou o meu sangue, então ele me substituiu. E o seu sangue derramado pagou a minha dívida. Mas as Escrituras não falam apenas de substituição. Ela também fala de identificação. Porque em Romanos 6,6, Paulo diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. E quem morreu, justificado está do pecado. Então Paulo fala da identificação. Aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu o Espírito de Deus e passou pela experiência espiritual do novo nascimento, se tornou um novo homem e agora está ligado a Deus. Este é identificado com Cristo. Aquilo que Cristo passou, esse também passou, é considerado na conta dele, é colocado na conta dele, como se ele tivesse passado. Ele é identificado com Cristo. Cristo morreu, ele também morreu. Se ele morreu, não está mais debaixo da lei, não tem mais que cumprir lei. Se Cristo ressuscitou, ele também ressuscitou para uma novidade de vida. Se Cristo foi levado aos céus, ele também foi levado aos céus e assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, existe a doutrina ou o ensino da substituição, mas também é o ensino da identificação. E quase ninguém fala sobre isso. Nós fomos identificados com Cristo em sua morte, ressurreição e ascensão. Eu que sou uma nova criatura, um novo homem em Cristo Jesus, eu que sou um em espírito com Ele, eu que estou ligado em Deus pelo novo nascimento, eu morri, eu ressuscitei, eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais. Aleluia! Esta é a realidade. A fim de viver para Deus, eu tenho que ser livre da lei. Para eu viver para Deus, eu tenho que ser livre da lei. Esta é uma lição que poucos entendem. Enquanto eu estiver debaixo da lei, apegado à lei, eu não poderei avançar com o Senhor, não terei progresso espiritual, porque a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, mas eu não consigo cumprir a lei. Então, se eu me coloco debaixo da lei para cumpri-la, eu chamo é condenação, eu chamo é maldição para mim. Então, eu não tenho que tentar cumprir a lei, eu tenho que entrar em Cristo. Ao entrar em Cristo, eu estou fora da lei. Eu saio da exigência de cumprir a lei, eu saio de debaixo da lei. Veja o que Paulo diz em Gálatas 3. Vamos lá, Gálatas 3, capítulo 11, Gálatas 3, versículo 11 e versículo 12. Gálatas 3, 11 e 12. Diz o apóstolo Paulo: e é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ouça o que Paulo diz. E é evidente que, pela lei, por tentar cumprir a lei, se colocar debaixo da lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé,
mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Como é que é viver pela lei? E como é ser salvo ou ser justificado pela lei? É cumprir toda a lei. E quando o homem não consegue cumprir toda a lei, ele não é justo e ele não é salvo. Então, pela lei, através da lei, nenhuma alma será justa ou considerada justa diante de Deus. Nós temos duas opções. Podemos viver pela lei e ficarmos debaixo de maldição, ou podemos viver pela fé. Só existem essas duas maneiras: viver pela lei ou viver pela fé. Paulo diz que a lei não é da fé, mas o justo de Deus viverá pela fé. O justo de Deus é aquele que é justificado pela fé, não pelos seus atos, não por suas obras, porque o homem está morto espiritualmente. Toda boa obra que ele fizer são obras mortas. Toda boa obra e quantidade de obra que o homem fizer são obras de um defunto, de um morto espiritual. O homem, ele está vivo espiritualmente e ele está salvo quando ele nasce de novo. Ele nasce de novo através da fé. Então ele se torna justo através da fé na justiça de Cristo. E esse que se tornou justo através da fé na justiça de Cristo, ele agora vai ter que aprender a viver pela fé. Pela fé, extrair do manancial de vida, extrair da fonte de vida, extrair vida, extrair poder, extrair santidade, extrair pureza, extrair libertação, extrair vitória pela fé. Quando ele tentava agradar a lei pelo seu próprio esforço, ele não conseguia. Mas pela fé, conectado à fonte de vida, pela fé, ele extrai da fonte de vida aquilo que ele não tem e aquilo que ele não consegue fazer. Se ele é uma pessoa impaciente e a lei diz, seja paciente, ele vai tentar, vai se esforçar, tentar ser paciente e não vai conseguir. Então ele vai ficar debaixo de frustração, de decepção, de condenação, a consciência culpada. Mas pela fé, ele extrai da fonte da paciência toda a paciência necessária. O justo vive pela fé. O homem é justificado pela fé. Ele coloca a fé na palavra de Deus, na boa notícia, que Jesus pagou o preço por ele, que Jesus o substituiu na cruz, que Jesus morreu a sua morte. E isso é algo legal, foi um ato legal no mundo espiritual. A partir de então, todos os homens têm o direito de receber a vida de Deus, de ser conectado com Deus, de volta à fonte da vida, através do novo nascimento, receber o Espírito Santo dentro de si e viver em novidade de vida pelo poder de Deus, pelo agir de Deus e pelo agir do Espírito Santo. Porque pela graça somos salvos, e graça é o agir de Deus, aquilo que Ele fez por nós através da obra redentora do Senhor Jesus, e aquilo que Ele faz por nós através do Espírito Santo, nos revelando a salvação e nos levando a experimentar a salvação pela palavra e pela fé que vem da palavra. Nós estamos encerrando aqui este ponto, o estudo de hoje, e a partir de amanhã nós vamos dar continuidade a este assunto, libertos da lei. Se você não for liberto da lei, você não poderá avançar espiritualmente. Se você não for liberto da lei, você não poderá avançar com o Senhor. Precisamos ser libertos da lei, entender que não estamos mais debaixo da lei, mas agora estamos em Cristo.
Cristo é a nossa cobertura. Cristo é aquele que nos cobre e nos protege. E Cristo é aquele que nos dá a capacidade de vivermos de modo agradável a Ele. O seu sangue nos garante o perdão. O seu sangue nos garante a justificação. O seu sangue nos garante uma posição reta, correta, diante de Deus. Me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Oh, aleluia, graças a Deus pela obra redentora do Senhor Jesus. Porque pela lei estou morto para a lei. A lei me condenou e eu fui executado em Cristo. A lei me condenou e eu fui executado em Cristo. Então, pela lei, eu estou morto para a lei, porque eu morri com Cristo. Pai, que esta verdade chegue aos nossos corações, para sermos libertos, Senhor, de toda barganha, de toda religiosidade de barganha, de troca, de que tentando alcançar, tentando fazer, tentando ser o que nós não somos. A tua palavra, o teu evangelho diz que nós nascemos em pecado. O teu evangelho diz que somos irremediavelmente pecadores. O evangelho diz que nós somos perdidos e que nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Então o evangelho é boa notícia de que Jesus morreu por nós, de que Jesus nos salvou, de que Jesus foi justo diante de Deus em nosso favor, que Ele morreu e ressuscitou em nosso favor, por causa de nós, para nós, foi colocado aos céus, assentado aos céus, com todo poder e autoridade em nosso favor, para nós. Então, temos a morte, que nos libertou da condenação, temos a ressurreição, que podemos andar de maneira nova, e temos a ascensão, a autoridade sobre todo o mal. O Jesus fez isso por nós, para nós. Esta é a salvação. Oh, meu Deus! Então não temos que seguir regras, não temos que colocar debaixo de regras para sermos aceitos por Ti. Pelo contrário, nós somos aceitos por Ti, através do novo nascimento. Nós recebemos a Tua vida, o Teu poder, e a Tua vida, o Teu poder, nos faz andar em novidade de vida, nos faz andar de maneira agradável a Ti. Não estamos nos colocando debaixo das regras, mas colocando em Cristo, nós vivemos acima das regras, nós vivemos além das regras, vivemos melhor e somos melhores do que quando estamos debaixo da lei. Obrigado, Senhor, que esta verdade, a verdade da libertação da lei, a verdade que fomos crucificados com Cristo, estamos mortos com Cristo e não vivemos mais nós, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E isso acontece através da fé. É pela fé que isto acontece. Não é pelo esforço humano, não é pela tentativa humana, não é pela capacidade humana, mas é pela fé. E a fé de Cristo que foi nos dada quando nós nascemos de novo. A fé de Cristo que foi nos dada através da palavra. Esta fé entrou em nós, recebemos esta fé, e esta fé, através desta fé, é que vamos experimentar a salvação, a libertação, a vitória, a cura, a vida nova, a novidade de vida em Cristo Jesus. Ora, em nome de Jesus, que venha entendimento, que venha luz sobre cada ouvinte, para conhecer o Evangelho, a simplicidade e o poder do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória.